Olá pessoal, comentar sobre mais um historiador tratado nesse livro aqui, A Constituição da História como Ciência, que é o Henri Pirenne. Henri Pirenne é um belga, ele nasceu em 1862 e faleceu em 1935. Eu tenho um livro dele aqui, As Cidades da Idade Média, de Henri Pirenne. Bom, fazer um resumo então de alguns pontos, né? Ele foi um historiador belga que desenvolveu uma visão inovadora da história, especialmente com relação à Idade Média. Ele contou a história da Bélgica, tem menos destaque essa parte, mas ele é um medievalista e ele fala principalmente assim no papel das cidades medievais, que é onde vai estar nesse livro aqui, né? E onde ele vai ter mais destaque. Ele também trata da transição do mundo antigo para o mundo medieval. Ele é de uma geração imediatamente anterior ao Lucien Lefebvre e o Marc Bloch, né, da Escola dos Análises. E ali ele já começa a se destacar com uma posição crítica da historiografia de viés político, que até então predominava em sua época, sob a influência de autores alemães e franceses. Pirenne entendia a história como um processo econômico e social, e rejeitava dessa forma uma visão puramente política da história, enfatizando o papel dos fatores econômicos e sociais nas transformações históricas. Para ele, as mudanças estruturais eram mais importantes do que eventos políticos isolados. Um dos conceitos mais importantes que ele desenvolveu é exposto no livro Maomé e Carlos Magno, que ele publicou em 1937. Ele argumenta que o Império Romano ele não colapsou devido às invasões bárbaras do século V. A economia e a cultura romana se mantiveram relativamente intactos após essas invasões, e mesmo sob o domínio dos bárbaros. O verdadeiro rompimento com a antiguidade aconteceu no século VII, quando a expansão do Islã no Mediterrâneo destruiu as redes de comércio que ligavam a Europa ao Oriente, isolando economicamente o Ocidente e forçando a transição para a Idade Média feudal. Então veja o esquema. Esse rompimento não aconteceu ali nas invasões dos bárbaros, ali no século V, mas foi um pouco depois, foi quando a chegada do Islã e quando o Islã dominou o Mediterrâneo. Assim, cortaram-se as rotas de comércio ali pelo Mediterrâneo, então a Europa ela teve que se voltar para dentro de si mesmo. Ela teve que se voltar para a área rural, entendeu? Para os campos, para o interior. E aí é que daria origem ao feudalismo. Então, para o Pirenne, a história medieval não pode ser compreendida sem analisar o comércio, as cidades, as estruturas econômicas, colocando em destaque o papel do mercado como elemento de fixação urbana. Ele diz assim: quando a invasão islâmica fechou os portos do Mar Tirreno, a atividade municipal rapidamente se extinguiu, salvo no sul da Itália e em Veneza, onde, mantida graças ao comércio com Bizâncio, ela desapareceu em toda parte. As cidades continuaram a existir, mas perderam sua população de artesãos e mercadores, e com eles tudo que sobrevivera da organização municipal do Império Romano. Então, o fechamento do Mediterrâneo pelos muçulmanos levou à ruptura dos canais de comércio que no Império de Carolíngio se tornou predominantemente agrícola, terrestre, com o comércio em declínio. As invasões normandas do final do século IX reforçaram essa ruptura. Com o renascimento comercial do século XI, a partir dos contatos com Veneza e Flandres, com o exterior, há um renascimento urbano, centrado em torno dos interesses de uma burguesia mercantil. O Pirenne destaca que o renascimento urbano na Baixa Idade Média como um fator crucial para a formação do capitalismo e dos estados modernos. O José Assunção de Barros, ele sintetiza um pouco isso quando ele diz assim: a tese do fechamento do Mediterrâneo, do Pirenne, né, foi muito aplaudida no primeiro momento e depois criticada por todos os lados. Pirenne também se notabilizou por um modelo de análise para desenvolvimento das cidades medievais, como aparece no livro As Cidades Medievais, de 1927. Igualmente criticado nos dias de hoje. Um dos méritos indiscutíveis de Pirenne foi de ter abordado a história da Idade Média atribuindo um papel central à análise econômica. Em 1923, também preconizou com pioneirismo a formação de um novo campo de estudos, que breve daria origem à história comparada,
o estudo de Mark Bloch sobre os reis taumaturgos, em 1924, foi resultado dessa sugestão de Pirene de história comparada. Tá? Então, as principais críticas às teses de Pirene dizem respeito ao fechamento do Mediterrâneo pelos muçulmanos, como tendo levado ao chamado hiato urbano, como mostra Ganshof. Ganshof ele vai mostrar que não teve esse fechamento do Mediterrâneo não teve esse impacto que o Pirene diz que teve. Ele aponta que esse processo foi muito mais gradual e que o Mediterrâneo continuou sendo uma via comercial, ainda que com transformações significativas. O Montfort, ele apontou que o conceito de Pirene que ele usou para a cidade foi muito estreito. Ele levava a contabilizar como cidades somente aquelas que não incentivavam comércio com a longa distância, né? Ou seja, só aquelas que incentivavam, né? Os que não incentivavam, ele não contabilizava aquele como cidade. Então, assim, quando ele vai contar o número de cidades, ele vai dizer que tem uma queda, mas assim, tem muitas cidades que não comerciavam com esse exterior e que eram cidades. E o Pirene não vai contabilizar isso, tá? Guy Forcan, ele objetou que Pirene desconsiderou o peso da economia rural no desenvolvimento urbano, bem como criticou seu modelo único do mercador banqueiro. O Pirene enfatizou a figura do mercador banqueiro como essencial para o renascimento urbano. Mas os críticos, né, como Forcan, ele argumentou que esse modelo não podia ser aplicado de forma universal, pois havia outras formas de atividade econômica e urbana. O modelo proposto por Pirene para a revitalização urbana a partir do comércio com Flandres não pode ser generalizado para a maior parte da Europa medieval. Pirene também é criticado por desconsiderar a diversidade do fenômeno urbano medieval. Nem todas as cidades dependiam do comércio mediterrâneo, e muitas tinham dinâmicas próprias para o crescimento ligados a fatores políticos e sociais. Bom, o Henri Pirene defendia um método interdisciplinar, uma história comparativa, combinando história econômica, social e política. Ele usava amplamente fontes documentais e econômicas para sustentar suas análises. Essa abordagem influenciou a escola dos análises de Mark Bloch. Tá? Então, outro papel que ele destaca, o Assunção de Barros, ele destaca, é quando o Pirene dá um destaque na história do Mediterrâneo. Essa mesma centralidade atribuída ao Mediterrâneo, vai ser retomada por Fernando Brodel, que todavia amplia sua visão geohistórica em função da possibilidade de enxergar o Mediterrâneo de diversos pontos de vista. Conclusão, Henri Pirene redefiniu a visão sobre a transição da Antiguidade para a Idade Média, mostrando que a ruptura não se deu com as invasões bárbaras, mas sim com a ascensão do Islã e a destruição da economia mediterrânea. Ele valorizou os aspectos econômicos e sociais e a história comparativa, antecipando abordagens modernas da historiografia. É isso. Muito obrigado, então.